Saudações a todos, meu nome é Heitor Del Céu e nesse vídeo eu quero falar sobre como estudar filosofia. Isso é um tema muito importante, até que em alguns vídeos do canal a gente até deu uma pincelada sobre isso, né? Mas nesse vídeo eu queria deixar mais como um guia, né? Algo mais metódico, ainda claro que destacando que não existe, né, uma fórmula perfeita, cada pessoa vai ter que encontrar aí, né, o que funciona melhor para ela, mas eu vejo hoje assim que definitivamente existe aí alguns pilares fundamentais, vamos colocar assim, que eu acho que pode auxiliar muito as pessoas que querem começar ou que já começaram, mas que estão aí um pouco, né, estão ainda, né, consolidando, né, o seu estudo na filosofia. Até vale destacar que eu pessoalmente eu tive uma trajetória bastante tortuosa, né, desse ponto. Então, por isso eu acho que eu acabo vendo até ainda mais, né, a importância de você ter essa ordenação, né. Eu tive, na verdade, uma trajetória muito caótica no estudo da filosofia. Então, de fato, esse vídeo está sendo feito do ponto de vista de uma pessoa que, na verdade, fez de forma bastante caótica, né. E acho que até, como eu disse, por isso que eu acabo até valorizando ainda mais a importância de colocar aí alguns pilares fundamentais. O primeiro ponto, que é onde acho que surge a maioria das dúvidas, né, que muitas pessoas me perguntam, é a questão da literatura. O Olavo, ele principalmente insiste muito, né, no COF, sobre a importância de você absorver literatura antes de você estudar filosofia. E eu também sou um grande defensor dessa tese, principalmente essa questão do imaginário, né, que o Olavo também fala muito, tanto que o primeiro livro, né, eu estou escrevendo o primeiro livro, e o tema do livro é justamente a questão, o núcleo do livro é a questão do imaginário, então eu também compartilho dessa importância, desse enfoque muito grande que o Olavo dá nessa questão. Só que, é claro, as pessoas ficam com essa dúvida, falam, mas até que ponto isso é importante, até que ponto isso, né, por que é tão importante assim? E bem, acho que vamos tentar pegar aqui um exemplo simples, né? Um exemplo clichê. Você pega, por exemplo, esses clássicos da literatura universal, né? Até a própria palavra universal, né, já dá uma dica aí da importância do negócio, né? Então você pega, por exemplo, sei lá, o Crime e Castigo do Dostoiévski. Por que que o Jordan Peterson, por exemplo, né, adora citar, né, o Crime e Castigo? Por que que, né, é um livro tão importante, né? Justamente porque ali no Crime e Castigo você vai ter acesso, você vai conseguir expandir a sua imaginação para alguns dos aspectos mais comuns, mas ao mesmo tempo mais profundos da experiência humana, que é o quê? É a percepção da ação humana numa camada espiritual, que é justamente o que você observa ali com o Raskolnikov, que inclusive todo mundo fala, né, que ele matou a véia, tal. Ele matou também a irmã da véia, né? Todo mundo esquece da irmã, né? Só fala da véia, né? Mas enfim, ele mata lá as duas e ele sente toda aquela culpa, né, de ter feito aquilo. Então, justamente em todo aquele sofrimento interno do Raskolnikov, isso é claro, isso é só tem milhares de coisas que dá para extrair do Crime e Castigo, né? Que eu tô pegando, acho que seria o principal, né? A veia que está mais clara ao leitor, né? Que na primeira leitura já fica muito nítido isso aí, né? É justamente você ver ali o sofrimento do Raskolnikov pelo que ele fez, justamente porque existe dentro do eu dele, da consciência dele, existe uma percepção noética da ação humana. Noética que eu digo, né, que é a camada da noeta, né, que está no sistema do Platão. E a palavra noeta ela vem do termo nous, né, que foi cunhado pelo pré-socrático Anaxágoras, que significa espírito, né? Então, o que é a percepção noética da ação humana, né? É justamente uma visão espiritual da ação, uma visão espiritualmente esclarecida, que é justamente o que sustenta a tese da moral, né? Da bondade. Né? Então, justamente quando nós fazemos alguma coisa, quando nós olhamos para alguém e falamos, não, isso que essa pessoa fez foi ruim, ou foi bom, nesse sentido de bondade, nesse sentido de virtude, justamente o que? Isso é uma visão já noética da ação humana, uma visão espiritual, né? E é justamente isso que a gente vai ver. Né? A gente vai ver esse sofrimento do Raskolnikov, porque ele tem aquela tese, né, que ele chama dos homens extraordinários. Até ele fala muito nós vamos falar de Platão, que é de Napoleão, né? Que justamente porque... E você vê justamente esse embate, né? Napoleão, por um lado, como essa figura histórica, que fez grandes feitos, só que feitos que são grandiosos perante momentos históricos, em contraposto a uma visão universal e espiritual da ação humana, que deita num valor que transcende a própria história. Então você vai ver o embate entre essas duas óticas aí, e isso vai estar muito bem sintetizado, todo o sofrimento do Raskolnikov.
O próprio Mário Ferreira, né, e o Olavo também, o Olavo, por exemplo, ele fala que a filosofia ela é a unificação entre o eixo da consciência e da experiência. Ou no caso do Mário Ferreira, ele coloca que a filosofia é a reciprocidade entre viver e pensar. Então veja que justamente o pensamento filosófico, né, a filosofia, ela vai buscar efetividade na vivência concreta. Então quanto mais você expande a sua imaginação, quanto mais você absorve esses elementos fundamentais da experiência humana, melhor você consegue contemplar a experiência humana. Então antes de querer explicar a vida, é necessário buscar compreendê-la, buscar entendê-la, buscar abrir o seu cosmo interno para o vasto quadro de possibilidades que é a vida humana e de acontecimentos e de experiências. Então, quanto mais você se abre para isso, mais você fortalece essa unidade. Note, inclusive, né, isso é interessante, eu acabei uma linha aqui que eu não tinha pensado antes do vídeo, mas dá para fazer essa analogia, né? Veja que hoje, por exemplo, a gente carece demais dessa parte, vamos dizer assim, de uma reciprocidade comum para sustentar a sociedade. Porque se você for notar, todas as civilizações, no começo delas sempre existiu uma experiência comunitária, uma experiência em comunidade. O que é a experiência em comunidade? Justamente ali uma experiência onde a reciprocidade entre os indivíduos está muito clara. Né? Então, justamente essa percepção que está ali nesse lado espiritual que vai causar sofrimento, no Raskolnikov, né? Então, essa visão, essa capacidade muito fácil de se empatizar, de se simpatizar, de se colocar no lugar do outro. Né? Então, de enxergar um valor comum, um princípio comum em toda a relação humana. E veja que hoje, como a gente vive numa sociedade onde a larga maioria dos... Até eu explorei um pouquinho isso no vídeo anterior, né? Uma sociedade onde a gente tem uma simbólica praticamente só utilitarista, sustentando as relações humanas, né? Essa simbólica esvaziada. Então isso cria uma dificuldade muito grande justamente de encontrar um patamar comum nas relações humanas. Então nossas preocupações, né, do dia a dia são sempre preocupações burocráticas, abstratas, em relação à classe social, em relação ao emprego, em relação, né, à profissão, em relação ao ego, uma visão muito egocêntrica, que liga até na questão do Napoleão, na visão do Raskolnikov, né? Então essa ideia do ego, né, é uma imagem cristalizada do homem perante um momento histórico. Então é a imagem do cara famoso, a imagem do cara rico, a imagem... Quer dizer, sempre essas abstrações que falham, sempre vão fracassar em criar um patamar comum. E a gente vai vendo que isso, inclusive, vai criando cada vez mais, né? Essa experiência de indivíduos atomizados, né? A ponto que você vê que às vezes cria esses coletivos, ou até mesmo indivíduos, né? Cuja diferença cultural é tão grande que esses núcleos se tornam até incomunicáveis entre si, né? Você não consegue mais nem, né? Então você vê que hoje, em grande parte, o debate na internet virou muito isso, né? É uma competição de quem grita mais alto, porque na própria questão da linguagem se tornou tão absurdamente abstrato e diverso, né? A visão de cada um, que se tornou praticamente incomunicável, né? Se perdeu totalmente essa raiz comum, né? Então veja que sem essa raiz comum, né, fica muito difícil de de realmente filosofar, porque a filosofia depende, acima de tudo, dessa abertura para a verdade, dessa abertura para a realidade. Outro ponto também nisso aí, que entra nessa questão da literatura, é também o estudo da história. É muito importante estudar também, acumular conhecimento sobre a história humana, justamente para você entender como as coisas de fato aconteceram. Justamente isso também vai fortalecer essa unidade entre vivência e pensamento. Então, essas duas frentes são muito importantes, tanto o estudo da literatura, a absorção da literatura, como também o estudo da história. Entretanto, fazendo uma vírgula aqui, eu acho que na questão da literatura existe um pequeno problema nisso, que é o seguinte: eu vejo que muitos alunos do Olavo, muita gente vê o Olavo falando isso, e vários outros também alunos do Olavo falam isso, e com muita razão, como eu falei aqui, eu mostrei por que é tão importante, mas ao mesmo tempo assim, a gente tem que tomar um certo cuidado também para essa questão da literatura não se tornar uma barreira para a pessoa. E um problema que eu vejo muito acontecer é que o pessoal fala, porque antes de você estudar filosofia, você tem que ler tudo de Shakespeare, você tem que ler Dante Alighieri, você tem que, tipo... E o problema é que muitas dessas obras, a absorção dessas obras, é tão complexo quanto a absorção de muitas obras filosóficas. Então, você às vezes querer já começar a impor, não, a pessoa tem que ler todos esses clássicos da literatura universal, isso acaba sendo, na verdade, uma barreira para a pessoa, né? E acaba engessando o processo, o que aí já é ruim, né? Que no que eu falei no começo do vídeo, a gente tem que
pessoa vai ter que achar ali o que funciona melhor para ela. Eu acredito que essa questão da literatura e da filosofia tem que ser uma questão, não pode ser uma questão tipo, não, primeiro literatura, depois filosofia. Eu acho que no primeiro momento tem que ter uma literatura mais leve, mais acessível, e depois eu acho que tem que ser um desenvolvimento mais em paralelo. Porque, como eu falei, porque senão vira uma barreira para a pessoa. Quer dizer, então a pessoa ela vai desenvolvendo a capacidade poética e literária em paralelo com a filosófica, né? Então, pegando a literatura nesse nível mais básico, né, a literatura mais leve, porque ela é muito boa tanto para você, principalmente para você criar o hábito da leitura, muito boa, né? Porque, por exemplo, livro de filosofia é uma leitura muito pesada. Você não vai conseguir ler muita filosofia todo dia, né? Isso vai variar muito. Às vezes você lê 50 páginas, está tranquilo, às vezes você lê uma página, sua cabeça já está vendo gnomo já, né? A literatura não, principalmente quando essa literatura mais acessível, ajuda muito em você desenvolver o hábito da leitura, que também é muito bom. Então, para começar, pega, né, uma literatura mais leve, e aí depois você vai começando os livros de filosofia em paralelo com essa literatura mais clássica. E essa literatura é mais tradicional, mais clássica, mais universal, como eu comentei, é importante também entender que vai ser um processo gradual. Eu não acho, por exemplo, sei lá, Dante Alighieri, eu não acho uma boa ideia o cara começar pegando Dante Alighieri. Então assim, é o mesmo processo da filosofia, então eu acho que tem um pouco esse problema. Eu vejo muita gente que fica falando, não, porque você tem que ler todos os clássicos e tal. Eu falo, não, você tem que ler, mas da mesma forma como eu falei, vai ser o mesmo processo da filosofia. Gradual, senão você acaba, como eu falei, o ruim é que se torna uma barreira para a pessoa, né? Então o cara começa a tentar ler esses livros, que tem muitas vezes uma linguagem muito complicada, o cara não entende nada, o cara desanima e pronto, criou, né? Engessou o negócio, criou uma dificuldade, dificulta o processo à toa. Então, para começar, antes da gente entrar na questão da filosofia, como eu falei, na parte da literatura, aí claro, como eu falei, vai muito de cada um, né? Eu pessoalmente, né, principalmente na adolescência, eu li muito literatura inglesa, li muito Conan Doyle, o George Orwell, o Salinger, né, o famosíssimo, né, no Campo de Centeio, eu adorava, né? Coisa também, não necessariamente nesses núcleos específicos, mas O Senhor dos Anéis. Então, assim, você vê, são coisas assim que só, né, citando, por exemplo, Conan Doyle é Sherlock Holmes, né? São obras muito boas para começar, muito divertidas, muito gostosas de ler. No que eu citei, o Conan Doyle, eu citei o Orwell, né? 1984, o Revolução dos Bichos, esses foram os que eu li, né? Enfim, cada um, e como eu falei, você pode aí, eu falei até O Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, o Harry Potter, tudo isso de literatura que tem, seja da coisa mais pop até coisas mais alternativas, não tem problema. Você já vai desenvolvendo, né, a sua capacidade poética e você já vai ali criando o hábito da leitura, né? Então, qualquer um vai auxiliar muito já. E claro, a própria literatura russa, o próprio Dostoiévski, o Tolstói, você tem ali muitos contos, você tem coisas que também são mais acessíveis, né? Então você também são autores que dá para você já, às vezes, pegar algumas obras já para começar, não precisa ter esse processo, respeitar esse processo mais gradual. Mas agora, indo para a filosofia, então, outro ponto importante também, que é uma coisa também que durante a questão do estudo da filosofia eu vou falar mais a fundo, mas é já interessante destacar, é o desenvolvimento da própria linguagem, né? O desenvolvimento semântico. Porque mesmo quando você não... Isso não é só para você escrever livro, para se expressar. Quando você está pensando lá, refletindo na sua casa, lá, isolado lá, né? Você pensa através de palavras. Então, quanto mais rico, né, a sua linguagem, quanto mais desenvolvida a sua capacidade de traduzir a experiência, melhor, né, vai ser o seu esforço filosófico. Né? Isso é uma coisa também que o Olavo insiste muito, com muita razão. Né? Porque justamente na filosofia existe muito esse esforço em traduzir a experiência. E o que é a linguagem, senão uma ferramenta de tradução da experiência. Então, quanto mais você desenvolve o seu domínio semântico, quanto mais você desenvolve a sua linguagem, mais você se torna capaz, então, de traduzir e transformar o abstrato em algo expressivo, vamos colocar assim, né? Então, por isso que é muito importante também essa questão do desenvolvimento da literatura e da linguagem, e é muito o que eu chamo, né, a capacidade poética, né? Que é o que você vê muito, por exemplo, nas mitologias, né? Seja na mitologia nórdica, na mitologia grega, egípcia, enfim, né?
você vê muito, depois romana, que copiou a grega, mas enfim, serve de exemplo, você vê muito essa capacidade poética, né? Essa capacidade de, através de grandes símbolos, de matrizes, você conseguir expressar justamente essa profundidade comum da existência humana que hoje é tão carente, né? Por exemplo, no panteão grego, né, Zeus representa, né, o pai das grandes virtudes. E aí você vai ter a coragem, o amor, a ira, a pureza, né, a castidade, enfim, aí você vai embora, tem milhares, né? Então, essa capacidade poética de expressar esses fundos comuns da experiência humana, coisa que, uma obra que você pode citar muito, que eu inclusive cito também no meu livro, que é a obra do Friedrich Schelling, né, que faz aquele estudo sobre a mitologia, que é fantástico. Mas enfim, para não esticar muito nesse ponto, entrando agora na questão da filosofia. Então a gente passou agora nessa primeira etapa, então a pessoa já tem um hábito legal de leitura, gosta de ler livros de literatura, de história, e aí, claro, como eu falei, naturalmente, às vezes a pessoa vai gostar mais de um determinado estilo de literatura, às vezes vai gostar mais de um determinado momento histórico para ele, não tem problema aí. Como eu falei, tem que ter um aspecto lúdico também, né? Não dá para ser um negócio, né? Como eu falei, existe o lado do esforço, mas você também, claro, tente respeitar um pouco, às vezes, se você sente que está se tornando uma barreira, você fala, não, eu tenho que ler isso aqui, e você vê que, então, respeita um pouco, às vezes, o desgaste. Às vezes tem um livro que você quer muito ler, você vê que é muito importante ler, mas está muito cansativo. Dá uma pausa, para um pouco, lê outra coisa, depois você volta, entendeu? Então, claro, tem que ter também um pouco esse aspecto, né, que eu disse, um lado prazeroso, um lado lúdico também, né? Senão não, também fica tudo muito engessado, que é ruim, né? Mas então, passamos essa fase. Para começar na filosofia, um pilar que eu considero fundamental antes de você querer se aventurar na filosofia moderna, é você absorver a filosofia clássica. Eu uso muito o exemplo de que estudar filosofia moderna sem estudar filosofia clássica é tipo você querer fazer equações matemáticas avançadas sem saber somar e subtrair. E é claro que eu digo isso não reduzindo a filosofia clássica apenas a partes mais básicas, né, do esforço filosófico. Muito pelo contrário, né, a filosofia clássica já é um negócio gigantesco, né, talvez seja o maior de todos, inclusive. Mas é justamente porque os princípios, né, estão todos ali na filosofia clássica, não tem como escapar. Até no último vídeo eu falei sobre a questão do liberalismo, né, dessa questão da idolatria da ciência. Por exemplo, uma das características disso é que é uma herança direta de uma ausência, ou da ausência, né, ou de uma má absorção da lógica aristotélica. Porque o pai da lógica é Aristóteles. E você vê que muitos dos equívocos, né, do pensamento moderno acontecem justamente por uma visão exacerbada da razão e da lógica humana, e totalmente alheia, né, aos vários pontos muito importantes que está ali no estudo de lógica de Aristóteles. Então você até pode pôr dessa forma, né, muitos dos excessos modernos, o antídoto está em Platão e Aristóteles, está ali nos clássicos, né? Então eu defendo, o José Monir também dizia muito isso, que então primeiro você absorve os clássicos, depois você vai para os modernos, e eu também defendo muito isso, acho que é perfeito, né? Acho que de fato essa é a melhor forma de você adentrar na questão, no negócio, né? Mas então, agora que a gente também definiu isso, quais são as obras para começar? Eu aconselho a pessoa, para começar, ler Platão, em especial as obras que falam sobre a condenação de Sócrates. Apologia de Sócrates, né? O Eutífron, Mênon. Por quê? Justamente porque nessas obras você vai ter justamente o exemplo da postura que falta hoje. Você vai ter essas obras. Fica muito claro, né? Você vai perceber de forma muito nítida como era a postura de Sócrates perante a própria vivência dele e como era a postura filosófica dele, como ele empreendia o esforço filosófico, né? Você vai ver, por exemplo, na Apologia de Sócrates muito claro isso, como para ele acreditava justamente que, até eu estava falando da nossa capacidade noética, né, a capacidade de uma visão espiritualmente esclarecida das coisas, justamente Sócrates, era para isso que significava, né, a fé para os gregos, né, a fé na filosofia, justamente que a aposta de que a busca pela verdade, o amor pela verdade, é o estado de existência mais elevado do homem, porque a capacidade noética é parte constitutiva da nossa própria natureza, né? Nossa capacidade de enxergar espiritualmente a ação
essa capacidade que causa todo aquele sofrimento no Raskolnikov, né? Isso faz parte da nossa natureza, portanto, desenvolver isso, essa camada mais elevada, é justamente, né, o estado mais elevado da existência humana. E justamente você vai ver isso muito claro ali no Sócrates, como para ele morrer em nome da verdade, né, que ele vai estar naquela situação que ele foi condenado pela elite grega a tomar cicuta, você vê que ele aceita com a maior naturalidade do mundo. E também para ele é muito claro que a jornada dele não vai acabar ali, né? Que a alma dele transcende tudo aquilo. Então você absorver esse aspecto, isso é fundamental. Então eu acho que é ótimo tanto por isso, mas também em outro ponto, porque o Platão, por que Platão é tão maravilhoso de ler, né? Eu considero entre os livros mais maravilhosos, sem dúvida, da história humana. Porque Platão é filosofia, mas também é literatura. Isso é maravilhoso. O Platão ele é um poema filosófico, né? É poético e é filosófico. Diferente do Aristóteles, que de fato já é um negócio bem mais técnico, truncado, sim, é mais difícil de ler. O Platão é maravilhoso, é uma delícia. Ler Platão é maravilhoso. Então, começar com Platão é perfeito, né? E isso também entra nessa própria questão da ordem, né? Eu definitivamente não aconselho ler Aristóteles antes de ler Platão. Leia Platão primeiro, absorva Platão, até mesmo porque, não até por essa questão do estilo, mas também porque a filosofia aristotélica, o cosmos da filosofia aristotélica é platônico também. Então, Aristóteles herdou muito do platonismo. Então, primeiro uma absorção adequada do platonismo, e depois você absorve o Aristóteles. É claro que no caso do Platão, você pode perguntar, Heitor, mas tem que ler tudo? Eu não acho que tem que ler tudo, né? Eu acho que aí vai justamente do interesse da pessoa. O que eu acho que é fundamental são esses diálogos que eu falei, né? Que falam sobre a condenação do Sócrates. Depois a República, que é fundamental. O Banquete, também acho que é fundamental. Um pouco depois o Timeu, também acho que vale a pena. Agora, o Platão, ele tem, quem faz o resgate muito bom disso, né? Vários autores fazem, como o Mário Ferreira, o Giovanni Reale. Ele tem um lado esotérico também muito acentuado, né? Muito pela questão, acredito que nos diálogos, em especial a questão do pitagorismo, né? Então, existem sim diálogos platônicos que são bastante complicados. E assim, eu acho que esses diálogos a pessoa pode deixar para ler. Então, primeiro ela lê os diálogos que eu falei da apologia, esses diálogos, vamos dizer assim, medianos, né? É um termo ruim para usar aqui, mas acho que esses diálogos médios, né? Como que é a República, Banquete, Timeu. E esses outros diálogos, né, esses avançados e que tem esse lado esotérico muito exacerbado, a pessoa pode deixar, depois que ela estudar Aristóteles, mais para frente, ela pode, se ela tiver muita curiosidade, voltar para se aprofundar nessa questão do Platão. Aqui, dois assim que eu acho que para mim são os exemplos mais óbvios disso, é o Sofista, mas acima de tudo o Parmênides. O Parmênides é um diálogo muito complicado porque tem esse lado esotérico muitíssimo forte, né? Tanto que o diálogo do Parmênides, se você antes não tiver uma absorção do próprio Aristóteles, né, porque ali tem uma discussão de muitas questões em relação ao aristotelismo, e a questão pitagórica realmente é muito complicado de ler o Parmênides, né? Fica tudo muito abstrato, você fala, cara, o que eu estou lendo, né? Então, de fato, é melhor deixar esses diálogos mais para frente. No caso do Aristóteles, para começar, eu recomendo a Política e Ética Nicômaco, acho que aí é meio clichê, não tem muito segredo. O Ética Nicômaco, inclusive, tem um áudio, né, de aulas do próprio José Monir, você encontra no YouTube, e acho que parece que no Spotify também eu estava conversando com um brother meu que ele comentou, de leituras comentadas do José Monir, né? Tem inclusive de várias obras fantásticas que vale muito a pena você acompanhar. E uma delas é justamente o Ética Nicômaco. É muito boa essas aulas aí do José Monir, então vale a pena. Às vezes você pode até ler junto com ele, isso que é legal. Então você pode ir lendo e ouvindo também, porque na aula ele manda, né, os alunos irem lendo e ele vai parando para comentar. Então você pode fazer esse esquema aí, meio que participar, entre aspas, da aula do José Monir. Funciona muito bem, né? E a política aristotélica também, que você vai ter ali. Você vai sentir muito método também de análise do Aristóteles. Depois também tem a metafísica, que é uma obra fundamental. Depois você tem aí, eu já acho que entra um pouco nisso que eu falei, no interesse do estudante, né, da pessoa que está estudando ali. Porque assim,
o Aristóteles, ele até depois tem aquela obra do Olavo fantástica, né, o Aristóteles sobre Nova Perspectiva, onde o Olavo faz essa análise, né, baseada nos insights do Avicena e do... Avicena ou Averroes, agora eu não lembro. E do Tomás de Aquino, daquela questão dos 4 discursos, que existe essa ordenação interna no Aristóteles, onde justamente entre as várias coisas que ele vai fazer, né, ele vai fazer esse estudo, né, dos, vamos dizer assim, dos degraus, né, para você alcançar a exposição lógica, e você vai ter, então, entre, né, as várias coisas, até isso que eu comentei, né, ele vai desenvolver toda a teoria lógica dele, só que, é claro, esses estudos vai muito do interesse do leitor, porque já são coisas mais técnicas e que pode, às vezes, para o leitor não ser tão interessante. Você vai ter o organon, você vai ter a retórica, você vai ter o livro o estudo das mutações, você vai ter o livro das categorias, tem a poética, por exemplo, que a poética, se você não estudou, se você não conhece bem as obras da época, fica muito complicado de ler, né, porque ele cita o tempo inteiro obras da época. Então você fala, Heitor, mas você disse da importância da absorção da lógica aristotélica, não seria fundamental ler esses livros de lógica do Aristóteles? Então, aí entra essa questão. O estudo do Aristóteles, ele é sim um estudo um pouco complicado, porque muitas das obras que sobraram do Aristóteles, né, infelizmente, a maioria, são anotações de aula, são coisas ali que ele pretendia expor oralmente. Isso dificulta muito o estudo do Aristóteles. Então, uma base muito interessante, às vezes, mesmo que a pessoa esteja interessada, né, nessas obras mais técnicas do Aristóteles, muitas vezes uma via interessante para ela é pegar estudos de outros autores que vão ajudar um pouco a esmiuçar o sistema, tanto seja o sistema lógico do Aristóteles, o sistema ético, né? Você vai ter o Mário Ferreira, faz isso muito bem, você pega um ótimo livro do Mário Ferreira para quem está começando a estudar essas questões, depois que já absorveu Platão, tá? Então, já no segundo nível. Você tem, por exemplo, o Filosofia e Cosmovisão, que é o primeiro livro da enciclopédia do Mário Ferreira, é ótimo para você começar a abordar essas questões. O próprio Olavo, em vários livros dele, ele explora também um pouco essas questões da lógica aristotélica. No próprio Koff, ele explora também essas questões. Se eu não me engano, naquele curso dele, né, que ele dá aquele História da Filosofia, né, ou Filosofia da História da Filosofia, né, que ele faz essa brincadeira com o nome, que é aquele curso mais antigo dele. Aliás, nem sei se são tão antigos assim, de 32 aulas. Ele também aborda um pouco essas questões do Aristóteles. Então, às vezes, esses materiais de base ajudam muito. Um livro que eu adoro, que é um livro pequeno, mas é maravilhoso, é o Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Também é muito bom, porque ele entra um pouco nessa questão moral, até que ele liga o negócio lá do Raskolnikov. É muito bacana também. Então, você às vezes pegar esses livros de apoio, ajuda a clarear um pouco a questão aristotélica. E fazendo até aqui uma outra vírgula também nessa questão do Aristóteles, tem a questão também dos pré-socráticos. O estudo dos pré-socráticos, eu acho legal a pessoa conhecer os pré-socráticos. É claro, assim, precisa estudar muito a fundo, não acredito que seja necessário, aí vai também novamente do interesse da pessoa. Eu, pessoalmente, eu confesso que eu compartilho muito isso do Nietzsche, né? Eu tenho um certo fascínio pelos pré-socráticos, então eu meio que me interesso muito em saber das coisas pré-socráticas. Então, só que o interessante é isso, que você não precisa, porque as pessoas às vezes podem pensar, né, mas não tem essa questão da ordem cronológica, não precisa se preocupar com isso, né? Porque os pré-socráticos, por terem vindo antes do platonismo, a pessoa fala, então eu vou começar pelos pré-socráticos. Na verdade, nem acho uma boa ideia, porque no platonismo você já tem essa apresentação muito mais natural da postura filosófica, coisa que ainda não estava tão bem desenvolvida nos pré-socráticos, e por coincidência, quem fez muito esse trabalho de catalogar, né, a obra dos pré-socráticos foi precisamente o Aristóteles. Então, quando você for estudar o Aristóteles, ele o tempo inteiro vai resgatar coisas dos pré-socráticos. Então, enquanto você está estudando o Aristóteles, você pode também, em paralelo, pegar obras, né, tem muitos compêndios, aí, né, obras que juntam, né, as obras dos pré-socráticos, que, claro, infelizmente, perdeu, na verdade, a grande maioria, né? Por exemplo, o Parmênides, lá, o famoso poema dele que fala sobre metafísica, sobrou pedaços só, né? O Heráclito também, são trechos, e o Heráclito é pior ainda, porque tinha também esse lado esotérico, né, que ele escrevia, escondia o que ele escrevia, né? São frases, né, meio que jogadas, né? Para conhecer pitagorismo, o Mário Ferreira dos Santos, o Mário Ferreira foi um dos maiores especialistas em Pitágoras da história da humanidade, provavelmente, né? É maravilhoso o Mário Ferreira falando sobre pitagorismo.
O Demócrito acho que é o que mais sobrou. O Demócrito tem muita coisa. Tanto se você pegar aquele livro dos Pensadores, que é aquela série que tem aqueles livros, né, que é uma cor meio azul marinho, que é escrito em dourado, os títulos, pelo menos a edição essa que eu tenho aqui, né? Tem a edição dos pré-socráticos que eles juntam ali, né? Junta muita doxografia, que é justamente as citações, né, sobre os pré-socráticos, e junta também esses fragmentos que sobraram. Tanto que eu acho que quem mais tem coisa é o Demócrito, né? Mas na verdade o Demócrito, muitas pessoas acham que a tese, né, entre aspas, materialista começou nele, na verdade começou por Leucipo, né? Leucipo que, ao que tudo indica, foi o grande mestre de Demócrito. Mas enfim, então, quem se interessa pelos pré-socráticos pode pegar, fazer em paralelo com Aristóteles. E aí você passando essa primeira fase, digamos assim, aí, como eu falei, acho que vai muito do interesse da pessoa e a pessoa buscar encontrar ali pontos que despertam mais interesse, né, nos estudos dela, né? Eu, por exemplo, eu sempre me interessei muito por filosofia moral e muito por essa questão da mitologia, né? Então, depois que eu tive, né, assim, na verdade eu fiz, como eu falei, eu fiz tudo uma trajetória maluca e caótica, né? Mas depois que eu fiz essa absorção da filosofia clássica, eu fui pegando, né, obras que ligam muito nisso, por isso até que eu gosto de citar muito a Abolição do Homem, do Lewis, né? Porque é uma obra, nessa questão de filosofia moral, maravilhosa, fantástica. E às vezes tem muitos livros mais curtos que fazem bons resumos para a pessoa que está começando ou que já está nessa fase, né, que está absorvendo Aristóteles. Um livro também curto, mas que é muito bacana, principalmente essa questão da postura filosófica, é o Filosofia e o Inverso do Olavo, né? Aquele livro também, que é um livrinho curto, acho que é 60 páginas. Excelente também, nossa, é muito bom. O Olavo também explica muito bem dessas questões que eu falei da postura da filosofia. Eu acho que tá bom para esse vídeo, né? Essa parte ficou esse guia geral. É claro que eu imagino que pode surgir dúvidas aí por parte das pessoas, mas até eu tento depois eu responder nos comentários ou até fazer mais vídeos, até porque é um tema que vale muito a pena, né, falar sobre. O que eu só queria, para terminar, que eu falei sobre aquela questão do domínio semântico. Uma coisa que eu acho muito importante fazer isso quando eu estou estudando, principalmente filosofia, que assim, tem pessoas que gostam de grifar os livros, né? Às vezes escrever na página dos livros, né? Eu tenho viadagem com essa. Eu não gosto de ficar grifando o livro e escrevendo o livro. Eu tenho viadagem com essas coisas. O que eu gosto de fazer é o seguinte, e eu acho isso eu acho fundamental. Eu aconselho muito as pessoas a fazerem isso. É você anotar, claro, os insights, os pontos que você acha mais importante, mas eu acho muito importante você escrever mesmo, não só grifar. E por que você escrever? Justamente para ter esse exercício, né, físico e mental mesmo. Eu acho que ajuda muito para você fixar aquilo na sua mente. E o que eu acho muito interessante depois, vamos supor que você está lendo ali o livro, tem um insight que você achou, incrível, fundamental. Escreva primeiro um insight, né, explicando ali, tentando, né, expor de forma fiel, né, ao conteúdo original, material original, e depois, logo na linha abaixo do que você anotou, tente explicar novamente esse mesmo insight, só que usando as suas próprias palavras. E por que eu defendo muito esse método? Porque liga nessa questão do desenvolvimento semântico, para você desenvolver justamente um domínio semântico. Então faz muito essa brincadeira. Então você viu ali Platão disse, ou Sócrates ali durante o diálogo, disse uma coisa incrível. Vamos pegar aqui um exemplo. Essa questão legal, né, que eu falei desse patamar comum que a literatura universal fornece ao homem, né? Então vamos supor que Sócrates fala sobre alguma coisa ali da Grécia Antiga, da mitologia grega, falando sobre as grandes virtudes dos deuses, do panteão dos deuses gregos. Aí você pega, você anota aquilo, depois faz essa brincadeira, tenta explicar aquilo só com suas próprias palavras, ou às vezes até, como eu fiz aqui, usando exemplos contemporâneos. Tente fazer essa brincadeira de explicar uma segunda vez aquilo, só que através, né, justamente, como eu falei, da sua própria forma, do seu jeito. É claro que você fala, pô, Heitor, mas isso não é um pouco difícil, principalmente para quem está começando? Então, justamente por isso que eu acho que é importante fazer isso já no momento que você tem um insight ali, porque você tem ali a base, ali, então qualquer coisa, se você estiver tendo dificuldade, você tem já ali um insight, você mesmo, né, anota um insight, e embaixo tenta explicar através das suas próprias palavras, porque ajuda muito, como eu falei, nesse desenvolvimento semântico. É claro, se você está achando, como eu falei,
aí vai sempre tentando respeitar o seu próprio ritmo. Você fala, pô, eu tô fazendo isso, mas acho que tá dificultando muito. Claro, então você deixa para tentar fazer isso depois, enfim. Mas eu, pessoalmente, eu gosto muito de fazer isso. Essa brincadeira de explicar de novo a mesma coisa, só que do meu jeito, né? E acredito que seja isso. Até nesse ponto da escrita, a escrita ela ajuda muito nisso, né? Em você organizar seus pensamentos, né? Eu vejo que depois que eu comecei a escrever, o meu livro ajudou muito também, né? Então, isso também é um ponto importante de destacar. Mas enfim, acho que tá bom, chega, né, para esse vídeo. E é isso aí, galera. Um abraço, espero que ajude vocês aí nos estudos desse vídeo. E é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.